Olá! Vamos para mais uma aula de biologia do nosso segundo ano? Lembrando que agora nós damos início à revisão do nosso segundo bimestre. Então, você vai acessar o seu caderno de aplique-se do primeiro ano do segundo bimestre para acompanhar essa aula, ok? Então, vamos lá. Quando nós vemos essa imagem, nós vemos diversos seres vivos totalmente diferentes um do outro. Isso é o que nós chamamos de biodiversidade. Nós já aprendemos em nossa outra aula. Mas como é que esses seres se reproduzem? Como é que eles se originam? Como é que eles surgem no planeta Terra? Nós vamos estudar, entre todas as teorias que nós vimos, a teoria chamada de teoria da biogênese, né? Que fala que um ser vivo ele é originado de um outro ser vivo pré-existente. Agora, existem diversas formas desses seres vivos serem originados. Você sabia, por exemplo, que o zangão ele não possui pai? O zangão só tem a sua abelha como mãe. E nós vamos aprender um pouquinho mais dessas reproduções. O que nós chamamos de reprodução? A palavra reprodução não tem nada a ver com a palavra sexo ou ato sexual. A reprodução é um processo do ser vivo que ele dá origem aos seus descendentes. Quer dizer, ele faz uma continuidade da espécie. Quando não há reprodução, há uma extinção dessa espécie. Essa reprodução ela pode ser de dois modos diferentes. O primeiro modo é uma reprodução assexuada, que quer dizer o seguinte, quer dizer que um ser sozinho, ele se reproduz sem a necessidade de um outro ser. Como no caso das nossas bactérias, que se reproduzem por bipartição. Então, você sabia que de 20 em 20 minutos as bactérias se reproduzem? Elas se dividem, formando seres iguaizinhas, outras bactérias, que daqui a 20 minutos vão se reproduzir novamente, 20 minutos vão se reproduzir novamente? Por isso que às vezes você dorme com o rosto limpinho e acorda no outro dia com uma espinha. Você sabia que as espinhas são formadas por bactérias que estão na sua pele? E elas, durante o seu sono, elas vão se reproduzindo. Existe também outra reprodução que é chamada de fragmentação. Essa reprodução ela é bem característica da estrela do mar e das planárias, um protozoário. Quando você corta, por exemplo, um braço da estrela do mar, ela vai sofrer um processo de regeneração. O braço que foi cortado dará origem a um braço novo. E o braço que ficou amputado, este também dará origem a uma nova estrela do mar. Na página 8 do seu caderno de orientação, você vai ver vários outros tipos de reprodução assexuada, ok? Vá até lá e estude. Um outro tipo de reprodução é chamado de reprodução sexuada. O que quer dizer essa reprodução? Essa reprodução quer dizer que eu necessito de um macho e de uma fêmea. Não necessito que haja encontro entre eles. Não necessito que haja reprodução sexuada através de sexo. Mas eu preciso que seja liberado as células reprodutoras. No caso do homem, ou no caso do macho, as células reprodutoras são os espermatozoides. No caso da mulher ou no caso da fêmea, essas células reprodutoras são os óvulos. Então, na reprodução sexuada, eu preciso das células reprodutoras, espermatozoide e óvulo. Você sabia que as células reprodutoras também recebem o nome de células de gaméticas ou gametas? E quando esses dois gametas se encontram, nós chamamos de fecundação. É a partir da fecundação que o novo ser será formado. Só que existem dois tipos de fecundação. Uma fecundação chamada de externa e a fecundação chamada de interna. Qual a diferença entre as duas? A fecundação externa, ela acontece no meio ambiente. Por exemplo, você sabia que a maioria dos peixes, eles não conhecem os seus pais nem as suas mães? Por que isso? Porque o peixe macho, ele solta na água os seus espermatozoides. O peixe fêmea solta na água os seus óvulos.
E é através do movimento das águas que esses espermatozoides e esses óvulos se encontram e se fecundam. Então, não há encontro entre os parceiros, ok? É uma fecundação que aconteceu no meio ambiente externo. A outra fecundação interna é preciso que aconteça dentro da fêmea. Nossa reprodução, a reprodução humana, por exemplo, é uma reprodução com fecundação interna. Acontece no interior da fêmea. É lógico que a ciência hoje ela consegue fazer na espécie humana uma fecundação externa, que é o que nós chamamos de filhos de laboratório. É retirado do homem o espermatozoide, da mulher é retirado o óvulo. No laboratório, os espermatozoides e os óvulos se encontram, formando a fecundação. Agora, este óvulo fecundado, que é chamado de zigoto, é introduzido na fêmea. Mas o desenvolvimento tem que ser dentro da fêmea, ok? Quando nós olhamos, nós vemos que os seres se reproduzem, mas estão sempre gerando seres da mesma espécie, né? O ser humano dá origem a outro ser humano. A galinha dá origem a novos pintinhos que vão se originar em novas galinhas. Por que é isso? Porque eles possuem dentro deles, os seres vivos vão possuir dentro dele o que nós chamamos de ácidos nucleicos. É um código e é dentro desse código que estão as características. Esse ácido recebe o nome de ácido desoxirribonucleico e que nós chamamos de DNA porque é mais fácil. E é o DNA que vai determinar todas as suas características, externas ou internas. E esse DNA, ele é formado por uma dupla fita. Essa dupla fita é ligada a bases nitrogenadas. Então, essas letrinhas que você está vendo embaixo são letrinhas que representam substâncias químicas. C de citosina, G de guanina, T de timina e A de adenina. E elas vão se ligando. Quando se está na época, na fase de reprodução, esse DNA ele se torna condensado, ele se torna grosso, visível ao microscópio e nós chamamos de cromossomos. E você sabia que várias espécies têm números de cromossomos diferentes? Por exemplo, na espécie humana, o número de cromossomos normais é de 46 cromossomos. Além disso, vão aparecer determinadas deformações na espécie humana, ok? Mas existem outros seres vivos que não possuem DNA. Possuem o RNA, ou ácido ribonucleico. Ele é só a metade do nosso DNA. E esse ácido ribonucleico, que também mantém as características daquele ser vivo, está muito presente em bactérias e vírus. O vírus Covid, por exemplo, ele é um vírus de RNA. Todo o código dele está no RNA, ok? Quando nós falamos, então, em reprodução, nós falamos que se forma um zigoto. E o zigoto é uma pequena célula, uma minúscula célula. Mas como é que essa célula formou você, uma pessoa de 1,50 m, 60, 1,70 m? Como é que esta célula formou um urso? Como é que esta célula formou uma grande girafa? Como é que acontece isso? Bom, existe um processo nos seres vivos chamado de divisão celular. Quer dizer que a célula se divide. E existem dois modos dessa célula se dividir. O primeiro modo é o que nós chamamos de divisão celular mitose. O que é isso? O que é essa divisão celular? É uma divisão celular que vai acontecer para as seguintes funções. Primeiro, regeneração. Isso quer dizer que, vamos dar um exemplo. Você sofreu um acidente e cortou a sua pele. Então, abriu um machucado. Você foi até o médico e deu pontos. Mas as células daquele lugar, do seu braço machucado, por exemplo, elas precisam
se regenerar, elas precisam se dividir, se multiplicar. Para quê? Para que elas possam consertar, regenerar aquele machucado. Aí, quando você tira os pontos, o machucadinho está fechado. Se você tirar os pontos e o machucadinho abrir, é porque não houve regeneração naquele local. As células não estão se dividindo corretamente, ok? Então, mitose é uma divisão celular por regeneração. Bom, mas a mitose também é uma divisão celular para reprodução. Reprodução, sim. Reprodução de alguns seres vivos, como nós vimos. As bactérias, por exemplo, que se dividem por bipartição, é uma mitose, é uma divisão celular onde forma seres iguais. E a mitose é uma divisão celular também utilizada para o nosso crescimento. O seu cabelo cresce por divisão celular, as suas unhas crescem por divisão celular, a sua pele cresce por divisão celular, todos os seus órgãos crescem por divisão celular e você só cresceu em sua altura ou largura por divisão celular, ok? Porém, existe um detalhe, ela não tem variabilidade genética. Isso quer dizer que as células da divisão celular são iguaizinhas às células da mãe. Então, por exemplo, na sua pele, quando há regeneração celular, as células da sua pele serão iguais às células que já existiam. Não vão surgir células de cores diferentes, não vão surgir células de aspectos diferentes, não. Elas vão ser iguaizinhas. Se é na sua pele, vai se regenerar e formar células da pele, sem nenhuma variação genética, sem nenhuma modificação. A segunda divisão celular é o que nós chamamos de meiose. A meiose é uma divisão celular extremamente importante. Porém, ela é uma divisão somente para reprodução, ok? Ela acontece em todo o corpo? Não. Ela só vai acontecer nas células gaméticas ou naquelas células que nós chamamos de reprodutoras. Ah, então quer dizer que a meiose só acontece no espermatozoide e no óvulo. Isso. Meiose só acontece no espermatozoide e no óvulo. E mitose? Não, mitose acontece no seu corpo todo. A meiose só acontece em alguma fase da vida, fase aonde o ser está se reproduzindo. No caso da espécie humana, nos meninos, por exemplo, a meiose começa a acontecer nos espermatozoides a partir dos 10 anos de idade. Nas meninas, a partir dos 11 aos 12 anos. Nas meninas, há uma característica bem interessante, porque essa meiose é visível, é detectada através da primeira menstruação. Quando se tem a primeira menstruação, a menina agora sabe que o seu organismo, as suas células gaméticas estão sofrendo processos de meiose a todo mês. Então, vai ser durante uma fase da vida. Nós sabemos que a mulher vai chegar até um determinado período, onde vai entrar em menopausa, e o homem também vai chegar até um determinado período, aonde vai terminar a sua produção de espermatozoides, chamado de andropausa. Ok? A meiose interessante é que ela tem uma variabilidade genética. Isso quer dizer que as células filhas não são idênticas às células mãe. Se você tem irmão, você pode observar que seus irmãos são diferentes de você. Pode até ser que vocês sejam gêmeos, mas existem algumas diferenças. Se você tiver tio, tia, você vai observar que existem diferenças entre eles e seus pais. Então, essa diferença é o que nós chamamos de variabilidade genética. E só pode acontecer através da meiose. Ok? Então, não esqueça. Leia o seu caderno de orientação da página 8 até a página 11. Assista os vídeos sobre mitose e meiose que estão no seu caderno de orientação. E faça os exercícios que vão estar anexo à sua página, ok? Um beijão para todos.